nesta noite de celebração ao Senhor. Expresso aqui minha gratidão e que Deus continue abençoando a todos de forma muito poderosa e especial. Deixar aqui minha saudação ao pastor. Deixar minha gratidão aqui ao pastor. Vou chamá-lo de Nancy, que fica melhor. Que o Senhor continue o abençoando, bem como todo o ministério. Louvar a Deus pela vida do Max, que fez esse contato conosco. Deus seja louvado. Meus irmãos, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho conforme Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho conforme Marcos, o capítulo é o de número 14. Marcos capítulo 14. Vamos ler o versículo de número 3 para a nossa meditação. Marcos capítulo 14, versículo de número 3 para a nossa meditação. Glória a Deus. Escrito está, Marcos capítulo 14, versículo 3. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Diga, o vaso é de alabastro. Com unguento de nardo puro. Qual o nome do unguento? De muito preço. E ela quebrou o vaso. E ela quebrou o vaso. Vamos juntos no 3, e ela quebrou o vaso. 1, 2, 3. E ela quebrou o vaso. Cara, isso aí ficou bom. Agora para valer. 1, 2, 3. E ela quebrou o vaso. Antes de você se assentar nesse ambiente de adoração, eu vou pregar também sobre adoração. Diga aí para quem está ao seu lado, é noite de quebrar o vaso. Se assente adorando o nome de Jesus. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui esta noite? Queridos, nós estamos diante do ministério terreno de Jesus. E olhando para o ministério de Cristo, perceberemos que há uma diversidade de princípios que são responsáveis pela construção do ministério de Jesus. Dentre tantos princípios que há, devo lhes dizer que numa ótica humana, o ministério de Jesus foi muito rápido. Perceba que, humanamente falando, Jesus se preparou por cerca de 30 anos para exercer um ministério que iria perdurar por cerca de 3 anos e alguns meses. Mas neste pouco espaço de tempo que compreende o ministério terreno de Jesus, perceberemos que há uma diversidade de cenários, uma diversidade de momentos que tiveram a eficácia de marcar o ministério de Cristo e, por que não dizer, de marcar o próprio cristianismo. Momentos como a Via Dolorosa, o Getsemane, a última ceia, as bodas em Caná da Galileia, sem dúvidas estes momentos e tantos outros tiveram a eficácia de marcar o ministério de Jesus. E neste sentido, o texto que nós acabamos de ler também está conectado a esta proposta, ou seja, o que está exposto em Marcos 14 também se trata de um destes cenários que teve a eficácia de marcar o ministério de Cristo. Tanto é que, se os irmãos observarem a construção do texto, perceberão que no versículo 9 Jesus faz uma afirmação dizendo: em verdade vos digo, em todo o mundo, onde este evangelho for pregado,
o que esta mulher fez também será contado para a sua memória. Observe que diante de tal cenário, Jesus faz algumas percepções. E dentre estas percepções, há pelo menos dois princípios que destacam, que emanam das palavras de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus está enfatizando a história dessa mulher. Jesus está nos dizendo que o tempo pode passar, e por maior que seja, nada e ninguém será capaz de apagar a história dessa mulher. Em segundo lugar, além de enfatizar a história dessa mulher, Jesus também enfatiza o comportamento dessa mulher. Perceba que Jesus diz o que ela fez. E a pergunta que salta esta noite do texto: o que há no comportamento dessa mulher? O que é que esta mulher faz que é capaz de chamar a atenção de Cristo? O que é que esta mulher faz que é capaz de atrair a atenção do Mestre? Devo lhe dizer que ela, muito mais do que quebra um vaso e derrama um perfume na cabeça e nos pés de Jesus, essa mulher faz muito mais do que isso. Entendo e percebo que na atitude desta mulher nós encontramos um comportamento de adorador. Na atitude desta mulher nós encontramos uma dimensão de adoração, pois em cada gota do perfume que estava sendo derramada, nessa percepção profética que paira no texto, percebemos que cada gota do perfume que está sendo derramado é reflexo de louvor, é reflexo de tributo, é reflexo de adoração. O que essa mulher está dizendo eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, mas uma coisa me reúne e resume a minha presença aqui neste lugar. Eu vim aqui para adorar a Ele. E de repente essa mulher rouba todo o cenário, quebra um vaso e começa a derramar um perfume na presença de Jesus. Há muitos caminhos que podemos percorrer aqui esta noite, e eu vou ficar em um que paira aqui nesse texto. Perceba que Marcos é criterioso aos detalhes. Marcos vai nos dizer quem é o dono da casa, Simão o leproso. Marcos vai nos dizer onde tal fato se dá, na Judeia, mais precisamente em uma aldeia chamada Betânia. Marcos vai nos dizer que esta mulher traz consigo um vaso, e ele nos dá pelo menos duas informações cruciais sobre este vaso, bem como sobre o que está dentro do vaso. Marcos diz que o vaso é um vaso de alabastro. Alabastro não é o que a mulher derrama na presença de Jesus. Eu ouvi alguém cantar um dia dizendo que esta mulher derramou o alabastro na presença de Cristo. Não, ela não derrama o alabastro na presença de Cristo, porque alabastro não é o conteúdo dentro do vaso. Alabastro é a matéria-prima utilizada para fazer este vaso. Ou seja, este vaso não é um vaso de barro, porcelana ou qualquer outro tipo de matéria-prima. Este vaso é um vaso de alabastro. Em segundo lugar, se ela não derrama o alabastro, o que ela vai derramar? Ela derrama o que tem dentro do vaso. E o que há dentro do vaso, Marcos? Dentro do vaso tem um bálsamo, irmãs Miguel. Dentro do vaso tem um unguento. Dentro do vaso tem um perfume que Marcos vai chamá-lo de nardo puro. Nardo puro não é qualquer perfume. Estude o contexto histórico e você perceberá que nardo puro não era perfume acessível a todos. Nem todas as classes de pessoas em Israel, no contexto histórico, tinham consigo a posse de um perfume como esse. Nardo puro era um perfume totalmente especial, a tal ponto que Marcos vai chamar o perfume, dizendo nardo puro, vírgula, de muito preço.
Mateus escreve o mesmo texto e ele vai dizer que este perfume é muito caro, ou seja, ela não derrama qualquer coisa, ela não derrama sobra, ela não derrama resto, ela vai pegar o melhor que ela tem para derramar na presença de Jesus. E o interessante é que o segredo aqui não está na quantidade do perfume, porque em conexão a João capítulo 12, escrevendo a mesma história, o apóstolo diz que ela derrama uma libra, e libra é medida romana, que equivale-se a cerca de 1/3 de um litro. Perceba que o segredo aqui não está na quantidade derramada do perfume, o segredo aqui está na qualidade do perfume. Sim, porque a verdadeira adoração não tem a ver com quantidade, a verdadeira adoração tem a ver com qualidade, ou seja, mais vale uma adoração saindo do fundo da alma do que 1 milhão de expressões corporais somente no nosso exterior. Ela não vai derramar algo qualquer, ela vai derramar algo riquíssimo, ela vai derramar algo valioso. E se não bastasse, é um perfume caro, Marcos vai chamar o perfume de nardo puro. Por quê? Porque tinha o perfume de nardo, só que esse perfume não é um perfume de nardo, esse é um perfume de nardo puro. E esse puro aqui muda toda a história, porque o termo puro em sua literalidade denota algo sem mistura, algo sem outra composição. Por quê? Porque havia o perfume de nardo puro, e a partir desse nardo que era puro, misturava-se com outras essências e criava-se o nardo, o perfume de nardo. Só que o que ela vai derramar não é uma essência misturada, ela vai derramar algo genuíno, ela vai derramar algo em sua pura essência. E por que ela derrama algo em sua pura essência? Porque ela entende que o que é para o Senhor é para o Senhor. Eu vou lhe dizer que o diabo aceita dividir a nossa adoração com Deus. Para o diabo há uma aceitação que nossa adoração seja tanto para Ele e para o Senhor. Mas eu devo lhe dizer que Deus não aceita dividir a adoração que unicamente lhe é devida. Entenda que na adoração Deus não quer ser a nossa prioridade. Na adoração Deus quer ser exclusividade. Ela derrama algo genuíno, ela derrama algo verdadeiro. Marcos é criterioso aos detalhes, só que tem uma informação que Marcos não nos revela. Quem é essa mulher? Ele diz o que ela traz, ele diz o que tem dentro do vaso, ele diz quem é o dono da casa, ele nos dá uma localização geográfica, mas ele não nos revela quem é essa mulher. Há um princípio na hermenêutica bíblica chamado de harmonia dos evangelhos. O mesmo texto exposto em Marcos 14 está conectado com João capítulo 12. João vai nos dar a informação que Marcos não nos revelou, isto é, quem é esta mulher? Esta mulher se chama Maria. Logo, há uma diversidade de Marias nos evangelhos. Olhe para cá. Há uma diversidade de Marias nos evangelhos. Especificamente, essa Maria é Maria de Betânia. Quem é Maria de Betânia? É irmã de Marta, é irmã de Lázaro. Interessante é que nominalmente Maria de Betânia aparece nos evangelhos somente em 3 ocasiões, somente por 3 vezes. Nós encontramos o escritor sagrado fazendo menção dessa mulher. Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e
João capítulo 12. São 3 textos que descrevem-nos a mesma pessoa em 3 fases distintas da sua vida e com o mesmo comportamento. Lucas capítulo 10. Jesus está dentro da casa, e estando Cristo dentro da casa, Maria, digo Marta, está ocupada no serviço. Estando ocupada no serviço, de repente percebe-se Maria. Enquanto Marta se ocupa no serviço, Maria está prostrada aos pés de Jesus, ouvindo palavras do Mestre. Percebeu? Enquanto Marta está preocupada com o pão da terra, Maria está se alimentando com o pão dos céus. A segunda vez que o texto faz menção de Maria é João capítulo 11. Lázaro, seu irmão, adoece. Lázaro morre, é enterrado. Passa o primeiro dia, segundo, terceiro, no 4º dia, Jesus chega em Betânia. Mandam chamar Maria. Maria vem até a presença de Cristo. Vindo até sua presença, o que ela vai fazer? A mesma coisa que ela fez lá em Lucas 10. Só que agora, em Lucas 10, ela se prostra para ouvir a voz do Mestre. Em João 11, ela se prostra aos pés de Jesus e começa a derramar as suas lágrimas. Acaba João 11, entra João 12. Betânia está em festa, Lázaro está vivo, há um banquete na mesa. De repente aparece a mesma mulher, Maria. E o que é que ela vai fazer? Se em Lucas 10 ela se prostra aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, se em João 11 ela se prostra aos pés de Jesus para derramar as suas lágrimas, João capítulo 12, Maria se prostra aos pés de Jesus. E agora ela não vai receber algo do Mestre, agora ela vai entregar algo para o Mestre. E o que é que ela faz? Ela pega um vaso de alabastro, quebra o gargalo do vaso e começa a derramar na presença de Jesus. Só que o interessante é que Maria está agora aos pés de Jesus. Marcos 14 diz que Maria unge a cabeça. João 12 diz que Maria não unge somente a cabeça, Maria também unge os pés. Ou seja, ela começa cumprindo o protocolo. E qual era o protocolo? Derramava-se um perfume na cabeça do visitante. Só que de repente, Jesus está reclinado à mesa. Seu peso do corpo está no braço esquerdo ou no braço direito. Seus pés estão voltados para trás. Quem está na mesa? Na mesa está quem é homem e quem é livre, segundo a cultura. Na mesa está Lázaro, na mesa está Judas, na mesa está João, na mesa está uma diversidade de pessoas. Só que a tradição diz que uma mulher, no contexto judaico do tempo de Cristo, não poderia se reclinar a uma mesa como essa. Só se reclinava à mesa quem fosse homem e livre. De repente Maria olha para a mesa e não enxerga na mesa um lugar para si. Só que ela percebe os pés de Jesus voltados para trás. E percebendo os pés de Jesus voltados para trás, ela conhece aquele lugar, pois foi naquele lugar que ela ouviu uma palavra de vida eterna. Foi naquele lugar que ela derramou as suas lágrimas. Maria percebe que se não há lugar para ela na mesa, ela enxerga um lugar aos pés de Jesus. Ela começa derramando perfume na cabeça e agora ela está derramando perfume aos pés. E por que derramando perfume aos pés? Porque é bom estar na mesa com Jesus.